Ei, pessoal, boa noite. Muito obrigada a cada um de vocês por estar aqui nessa aula de segunda. Eu vi aqui que tem vários nomes novos, várias pessoas aqui que eu não lembro ainda de terem participado aqui das aulas. Então, só para abrir aí, né, um pouquinho, eu sou Tatiane Reis, diretora executiva da Mais Produtora. Eu venho realizando todas as segundas-feiras uma aula, cada segunda com um tema diferente, falando sobre a elaboração dos projetos, sobre cultura, sobre os editais, e sempre nas aulas a gente faz, ao final, uma pesquisa, e essa pesquisa vão trazendo temas para as próximas aulas. Então, já deixando o recadinho aqui, que quando a gente finalizar essa aula de hoje, a gente vai deixar a pesquisa para que vocês respondam, para que a gente possa também trazer em outras aulas outros temas para vocês, tá? Que interessem, que sejam coisas aí que vocês queiram conversar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais dentro do universo da produção cultural, da elaboração de projetos, tá bom? As aulas estão acontecendo todas as segundas, às 19h30, e depois que a gente encerra, ao longo da semana, a gente também vai divulgando as aulas no YouTube da Mais Produtora. Então, depois, quem não assistiu outras aulas, que tiver curiosidade, quiser ver sobre os outros temas que a gente também já falou sobre, entra lá no YouTube e dá uma olhadinha lá, tá? Quem está aí, que quiser sentir a vontade para abrir a câmera, fazer perguntas, eu gosto de ir respondendo as perguntas ao longo do momento que elas vão surgindo. Então, quem quiser, né, levantar a mão, escrever no chat também, fique à vontade. Boa noite, Priscila, boa noite, Fernanda. Então, podem ir levantando a mão, deixando no chat também, para a gente ir respondendo e conduzindo isso ao longo da nossa aula, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, todo mundo? Como é que tá aí? Se quiserem mandar um joinha. Ótimo, muito bem. Me diz aqui também uma outra coisa. De vocês que estão aqui, todo mundo já inscreveu algum projeto, já tem o hábito de produzir? Deixa eu conhecer um pouquinho de vocês. Pode mandar aqui no chat, ou também se quiser falar, tá tudo bem. Olha, que legal, Marcela, parabéns! Acabou de aprovar o primeiro projeto. Me conta, Marcela, de onde que você é, qual que é a cidade que você está, e qual foi o projeto que você aprovou? Então, boa noite. Eu vou deixar a câmera desligada porque a minha internet está um pouco ruim. Eu sou de Recife. Eu aprovei no final do ano passado um projeto na PENAB, sobre comunicação comunitária, e eu vou dar aulas de rádio para jovens de uma comunidade e formar eles comunicadores comunitários. Que legal, Marcela. Então, você vai agregar muito a gente aqui nessa aula de hoje, já que você já vai fazer um projeto, né, dentro da comunicação. É a primeira vez, Marcela, que você participa da aula aqui? Você já assistiu alguma outra aula minha? Não, é a primeira vez, na verdade, chegou para mim no WhatsApp semana passada. Eu disse, como foi que chegou? Quem botou meu contato? Eu não fazia ideia. Eu fui olhar o que era, aí decidi deixar o grupo lá e ver como era essa aula. Ah, que bom. Ó, na verdade, em algum momento você pode ter se cadastrado em alguma lista da Mais Produtora, ou, né, ter participado ter se inscrito para alguma oficina, mesmo talvez você não tendo participado, né? Você é da área de comunicação, Marcela? Sim, eu sou jornalista. Ah, legal demais. E é artista também? Não, não sou artista, gosto de ficar nos bastidores mesmo.
Ah, então estamos juntos, porque eu também sou essa. Na verdade, eu sou relações públicas, mas eu, né, não sou artista, gosto dos bastidores, gosto dos projetos. Eu gosto muito de comunicação comunitária, sempre trabalhei com comunicação comunitária desde a época da faculdade. Esse projeto era uma vontade que eu tinha há muito tempo, faz uns 6 anos que eu penso nesse projeto e nunca consegui escrever. Aí, ano passado, eu decidi, com duas amigas, realmente escrever. Eu disse, não, é o momento de escrever esse projeto. E aprovamos pela PENAL. Ah, muito legal, muito bacana. É engraçado que tem várias pessoas de Recife participando dessas minhas aulas nas segundas. Hoje eu não estou vendo nenhuma das meninas de Recife aqui, mas às vezes elas entram um pouquinho depois. E é bem legal, que bom ter você aqui, né? Vamos trocar bastante. Eu vou falar da comunicação dos projetos de uma maneira geral, assim, né? Mas aí a gente vai, o que eu puder contribuir aí com o seu projeto, com a sua perspectiva também, dentro da amplitude dos projetos culturais, eu estou à disposição, tá bom? Tá certo. É, Inclusive, eu achei o tema de hoje bem interessante, porque é sobre a divulgação. Eu estou nessa pegada de como divulgar o meu projeto. A gente tem uma equipe de assessoria e tal, mas é a primeira vez delas também divulgando projetos assim. A gente está nessa pegada de para onde vamos lançar, para quais é, jornais, o que é interessante de aparecer ou não. Está meio nisso. uhum. Ah, legal demais. É isso, né? É o desafio do público, de identificar o público, qual o meio melhor para divulgar, enfim, dentro do projeto que vocês vão executar, né? Isso. Legal demais. Estou vendo aqui a Priscila, ela já participou de 2 projetos em Nova Lima, e o último você não foi contemplada, né? Na Paulo Gustavo, na área da dança. Ah, Priscila, eu acho que eu lembro de você. Você veio na mostra. Acho que foi isso. Acho que você esteve aqui nos dias da mostra, participou do evento. Escreve aí para mim se é você. Isso mesmo. Eu fui no evento, participei, achei super bacana demais, abriu vários caminhos para mim. Comecei a fazer uma pós na área de produção cultural, que eu achei fantástico, por causa de vocês. Olha, Priscila, que coisa boa! Sucesso aí na sua pós. Obrigada. Parabéns, viu, né, por ter aí se despertado e criado esse interesse, assim, né? E você escreveu aqui que no último projeto você não conseguiu, mas projeto é assim mesmo, às vezes a gente passa, às vezes não. Em breve vão vir outros, né? E tem que continuar escrevendo. Obrigada. Espero poder contribuir aí também com você, com seu olhar um pouquinho mais, tá? Obrigada. Seguindo aqui, a gente vai falar do plano de comunicação. O que é o plano de comunicação, né? O plano de comunicação é um mapa de como a gente vai mostrar a comunicação do nosso projeto, como que a gente vai apresentar esse projeto para o nosso público de interesse, quais as ferramentas a gente vai utilizar para divulgar esse projeto, para que a gente consiga, a partir daí, atingir um número maior possível de pessoas. Igual a Marcela falou assim, a gente está aí nesse início de pensar essa comunicação, de pensar em quais veículos. Uma coisa que ela já trouxe aqui para a gente de informação é que ela tem uma assessoria de imprensa que está ajudando ela, né, a pensar essa comunicação também. E o projeto dela eu achei bem legal, que é um projeto também de comunicação, um projeto, né, de uma comunicação comunitária. Então, como pensar, como chegar nessas pessoas a partir do público que a gente quer atingir com o projeto que a gente tem. Então, a gente tem que sempre lembrar, né? Quando a gente vai montar um plano de comunicação, para quem que eu quero falar? Para quem que eu quero comunicar? Eu vou comunicar para um público mais jovem, eu vou comunicar para um público adulto, é uma comunicação que ela é voltada para o público, como que eu posso atingir esse público, quais veículos eu vou utilizar.
E o objetivo, né, é informar o público sobre o que vai no evento, na sua oficina, no seu festival, onde que vai ser. O objetivo dele é atrair esse público, né? Estudante, artistas, familiares, educadores, idosos. Quem são essas pessoas? Como que eu vou fazer para atrair essas pessoas? Gerar esse desejo que eles participem do projeto, que eles façam as oficinas, que eles assistam os espetáculos, um objetivo de fortalecer a imagem do projeto. Então, à medida que a gente vai divulgando, a gente vai criando ali também um laço com aquele público, né, uma identificação com aquele público, um fortalecimento desse projeto, da imagem desse projeto. E para além da imagem do projeto em si, dos realizadores, dos patrocinadores. Então, a comunicação, ela tem que ser pensada de uma maneira como um todo. Eu tenho um patrocinador e qual que é o perfil desse patrocinador? Está condizente com o perfil, né, do meu projeto, da minha comunicação? Porque tudo comunica, né? Então, a gente precisa pensar isso de uma maneira bem ampla, para que a gente possa chegar no público certo e atingir as pessoas que a gente quer ter no evento da gente, nas atividades, no projeto. Tá? Estimular também, né, o objetivo desse plano de comunicação é estimular também o compartilhamento dessa divulgação nas redes sociais, na imprensa. Então, por que a gente contrata, por exemplo, uma assessoria de imprensa? A gente contrata uma assessoria de imprensa para que a gente possa chegar a veículos de imprensa, de comunicação, influenciadores, jornais, revistas, sites, e a partir daquela comunicação com o assessor de imprensa, a gente ter uma divulgação espontânea, né? Que é uma divulgação onde a gente não precisa efetivamente pagar por aquela divulgação. E quando a gente vai montar esse plano de comunicação, a gente tem que pensar no que vai ser divulgação paga, no que a gente vai buscar como uma divulgação espontânea, porque divulgação é um investimento bastante significativo dentro dos projetos, né? Normalmente, para a gente conseguir fazer uma divulgação mais ampla, a gente tem que investir um recurso significativo, porque a gente tem a criação desse material, a gente tem a compra de anúncios, quando esse é o caso, quando a gente tem recurso para anunciar, né? E aí, isso tanto em mídias tradicionais, como mídias digitais, como mídias diferenciadas, enfim. A gente tem que pensar qual que é o investimento que a gente vai ter disponível dentro do projeto para fazer essa comunicação. E esse plano de comunicação, quando a gente monta ele, a gente já tem que montar sabendo do valor que a gente tem para investir. Não adianta nada eu querer montar um plano de comunicação gigantesco, assim, com rádio, com televisão, com impulsionamento nas redes sociais, com uma assessoria de imprensa que eu vou mandar press kit para 1.000 pessoas, mas se eu não tenho aquele recurso, né? Então, eu preciso entender dentro do meu projeto, eu tenho um projeto aí de 50 mil reais. Quanto desse projeto está destinado para divulgação? Está destinado aqui para divulgação 10 mil reais. Então, o que eu consigo fazer com 10 mil reais? Não, está destinado para divulgação 5 mil reais. Então, e pensando alternativas e maneiras com que a gente consiga divulgar e com que essa divulgação chegue a cada vez mais pessoas. No plano de comunicação, né, como eu já falei um pouquinho, ele deve conter o objetivo dessa comunicação. Então, o que eu quero divulgar? Quero divulgar meu festival, quero divulgar minha oficina, quero divulgar meu espetáculo, quero divulgar meu show de música, quero divulgar minha apresentação de dança, meu festival de dança, a minha oficina de comunicação comunitária. Então, qual que é o público? Quem que é o público-alvo? O público-alvo são jovens, né? Qual que é a mensagem central que eu quero passar e a identidade dessa campanha, a identidade da divulgação. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, no designer, né?
Porque aí a comunicação, ela começa lá desde do material, pensar o designer, pensar a arte dessa campanha, pensar o nome dessa campanha, um slogan desse projeto, um slogan do que vai, de como vai ser, a logo, enfim, tudo isso vai fazer parte do plano de comunicação. E aí a gente vai pensar essa mensagem central com a identidade dessa campanha, né? O que tem dentro dessa campanha? A gente vai pensar quais são os canais que a gente vai divulgar, rede social, imprensa, e-mail marketing, ações impressas, né? Material impresso, cartaz, folder, panfleto, como que vai ser isso? Montar uma ação de cronograma, como que vai ser feito antes do evento, durante o evento, depois do evento, o que a gente quer, quantas pessoas a gente quer atingir, aí quanto mais pessoas a gente quer atingir, maior é o volume de divulgação que a gente precisa fazer, né? Quais são os materiais que a gente vai produzir, arte gráfica, vídeos, textos, press kits, pré-release, release do evento. Então, tudo que a gente vai montar de comunicação. Como que a gente vai fazer? O que vai fazer? A gente tem uma área específica para isso dentro do projeto? Não tem. Eu vou contratar um designer, vou contratar um assessor de imprensa, mas vou ter que fazer algumas outras atividades, pensar parcerias e apoios estratégicos dentro da comunicação. Então, por exemplo, eu conheço na minha cidade um influenciador digital que pode, por exemplo, fazer uma parceria. Eu estou montando um projeto, como aí a Marcela falou, é uma rádio, uma comunicação comunitária. Onde que estão as pessoas que podem participar desse projeto? Lá na comunidade, eu tenho alguma instituição que já desenvolve alguma outra ação e que eu possa aproveitar essa ação que essa instituição desenvolve para fazer a divulgação do meu projeto, para fazer a divulgação das oficinas que eu quero ministrar. Tem uma escola pública que eu consiga convidar os alunos para participar desse projeto, que eu possa fazer uma divulgação personalizada. Às vezes tem uma empresa que tem um trabalho que o meu projeto, o meu festival, o meu espetáculo tem a ver com o trabalho que essa empresa realiza, então que eu poderia divulgar para essa empresa e propor uma troca também, para que ela divulgasse para os públicos de interesse dela e tivesse, por exemplo, às vezes, um ingresso, uma cortesia, se eu tiver ingressos cobrando, enfim. E métricas, né? Para a gente saber se deu tudo certo, como que foi, qual que foi o resultado, qual que foi o relatório dessas métricas, tanto no Instagram, quanto do que saiu da imprensa, o que saiu, onde a gente conseguiu chegar, com que público a gente conseguiu atingir. Então, isso também é muito importante quando a gente vai pensar a divulgação, porque pensar nesse relatório de métricas é pensar na continuidade desse projeto, né? E o projeto, ele terminou, a gente faz vários relatórios, faz o levantamento dessas métricas, para quê? Para que a gente preste contas, né, dentro de um edital ou para um patrocinador, e para que a gente também tenha material para pensar novos projetos, para propor novas ações a partir daquilo que a gente obteve de sucesso ou não, né? Às vezes a gente faz uma comunicação e às vezes essa comunicação também não é tão assertiva. Então, para a gente entender, fazer mesmo um levantamento de como identificar o que foi positivo, o que precisa melhorar, onde a gente pode comunicar de uma maneira mais efetiva, enfim. Pessoal, até aqui tá caminhando bem. Eu gosto sempre de perguntar, né? Porque às vezes vocês ficam encaladinhos, e aí é bom saber o que vocês estão, se está caminhando bem. Sobre a identidade e o posicionamento. Criação de um nome forte, né? Para o seu projeto, para o seu espetáculo, para a sua oficina. Então, o nome vai dizer sobre, né? Sobre o que você está falando, o que você está trazendo, o que você vai apresentar. A produção
de um material gráfico unificado. Então, cartaz, banner, cards, vídeo, teaser. Quando a gente vai pensar a comunicação, a gente deve pensar ela como um todo, né? Então, eu vou ter um folder e eu vou ter um cartaz. Eles precisam conversar, eles precisam ter uma unidade nessa divulgação, as informações precisam estar alinhadas, precisam estar revisadas, uma coisa que é muito importante, né? E é sempre um gargalo, assim, na hora de comunicar, de fazer material de comunicação, são as conferências desse material, se ele está com um português todo correto, se as informações estão certinhas, se a data, o horário, está tudo alinhado, porque, né, já vi várias vezes isso acontecer, assim, passar despercebido uma conferência e depois perder-se todo o material de comunicação, ter que refazer o material, ter que pedir para o designer ajustar a comunicação novamente, né? Enfim, que tom que a gente vai escolher para essa comunicação? O que eu quero? Eu quero um tom acolhedor, eu quero um tom artístico, eu quero um tom inspirador, meu projeto é um projeto para público infantil, então eu quero um tom mais brincante, mais alegre. Não, esse projeto já é um projeto que traz um tema mais denso, né? Eu estou fazendo um espetáculo sobre violência contra a mulher, por exemplo. Então, como que eu vou comunicar esse espetáculo? Como que vai ser a linha de condução dessa comunicação? Tá? Então, a gente tem que sempre pensar, né? Como que eu vou trazer isso para dentro da minha divulgação, para o meu material de divulgação. E aí, pensar nessas estratégias, nesse planejamento de comunicação, pensar onde a gente tem divulgação, qual que é o canal e qual que é a estratégia, né, utilizada para divulgar nesse canal. Então, por exemplo, meu público é um público jovem, então eu vou anunciar no Instagram, no TikTok, aí eu vou fazer, por exemplo, Reels, stories diariamente, live, contagem regressiva, vou colocar as hashtags, no Facebook, vou fazer um evento, vou fazer um post com chamada para compartilhamento. Tem muita gente que acha que o Facebook acabou, mas não, ele ainda está aí. Tem muita gente que acessa, principalmente se for um público que é um pouco mais velho, não é muito mais velho, não, que é um pouco mais velho, ainda acessa muito o Facebook, né? Tem uma comunicação muito efetiva por ali. Né? No TikTok, eu vou anunciar também no TikTok, então eu vou ter um conteúdo mais descontraído, mais viral, uma coisa de bastidores, uma curiosidade do meu evento, do meu espetáculo. Então, como que eu posso montar para que isso se torne mais atrativo? Né? Qual conteúdo que eu vou fazer que vai levar o meu público a se interessar por participar do meu evento, a se interessar por participar da oficina que você está ministrando, tá? No YouTube, vídeos promocionais, registros de bate-papos, de oficinas. Então, assim, eu posso colocar aí no YouTube, às vezes, um conteúdo maior, que vai avançar com essa perspectiva, né, da divulgação. Então, eu vou fazer lá um vídeo, e esse vídeo de divulgação, ele vai ter 5 minutos, vai contar um pouco mais do que é o projeto, trazer um pouco das referências, de onde a pessoa vai chegar tendo acesso a esse projeto, a essa oficina. Então, isso, né, o YouTube nos permite fazer isso de uma maneira mais ampliada, assim. E-mail marketing, como que eu vou mandar esse e-mail, que é uma outra coisa também que algumas pessoas acham que a gente não tem tanto acesso mais a e-mail, e tem muitas pessoas que têm acesso ao e-mail, sim. Então, o que eu vou colocar nesse e-mail marketing? Como que vai ser essa campanha? Ela vai ser uma campanha geral para todos os públicos de interesse do projeto? Vai ser uma campanha focada em educadores, focada na imprensa? Né? Na imprensa, a gente precisa de enviar
por exemplo, um release mais detalhado, então o assessor de imprensa tem que ter esse olhar e esse cuidado, né, para ter ali todas as informações do evento, ter o serviço. No release, o serviço é as informações de hora, data, local, valor, né, se é gratuito, se é pago, se tem alguma medida de acessibilidade que o projeto vai contemplar. WhatsApp Business, lista de transmissão, com lembretes, links da programação, compartilhamento do material, né, também lá nos stories, a imprensa, assessoria de imprensa. Às vezes já teve projeto que as pessoas me perguntam, mas por que eu vou contratar um assessor de imprensa? Porque o assessor de imprensa, ele vai te ajudar a fazer essa divulgação nos veículos de uma maneira mais orgânica, né? Sem você ter que efetivamente pagar por um anúncio, né? Naquela emissora, naquele jornal, com aquele influenciador digital, porque hoje todos esses veículos existe possibilidade de vocês fazerem uma divulgação gratuita como uma divulgação paga. A divulgação gratuita, ela funciona? Funciona, mas de uma maneira muito mais reduzida, porque hoje a gente tem, né, inúmeras divulgações na internet, por exemplo, várias maneiras de divulgar no rádio, na televisão, em podcast, em outdoor, em ônibus, enfim. Então, quantas pessoas eu quero atingir? Quem que eu quero atingir? Quais canais de comunicação eu vou utilizar para atingir essas pessoas? Quando eu penso nesse canal, eu tenho que pensar em função do meu público, né? O meu público é um público que normalmente tem acesso a esse canal, consegue participar. Por exemplo, a gente faz muitos projetos no interior, e aí no interior, carro de som é uma coisa que funciona super na cidade, assim, né? É legal? É legal, porque vai comunicar, vai trazer para a cidade essa informação e funciona bem. Então, assim, você tem que pensar quais são as ferramentas, quais são os canais que você pode utilizar, onde você for realizar o seu projeto, e que você, a partir desse planejamento de comunicação, você vai conseguir comunicar. Tá? Parcerias institucionais, como eu falei, às vezes eu estou fazendo meu projeto para crianças, e aí tem uma escola pública que eu gostaria, por exemplo, de convidar as crianças dessa escola, e aí eu posso estabelecer uma parceria institucional para que a gente possa convidar eles para assistirem, para levar as crianças, enfim. Um centro cultural da cidade, existe a possibilidade dessa parceria? Por exemplo, a gente fez um projeto, que era um projeto voltado para o público idoso, e a gente ia realizar as apresentações em um centro cultural. E aí o centro cultural falou assim, olha, todas as terças e quintas, a gente tem um grupo aqui no Centro Cultural, que é um grupo de convivência, e que vem mais ou menos umas 60 pessoas idosas. Assim. E, além disso, existe um grupo que tem uma assistente social que faz um trabalho com vários idosos do bairro, e ela tem esse grupo, e ela pode ser uma ponte também para vocês. E aí, assim, a gente foi lá no Centro Cultural, a gente divulgou para aquele público que já estava em atuação lá no Centro Cultural, e depois a gente fez uma parceria com essa pessoa, que atendia diversas atividades no bairro. E aí foi bem legal, porque a gente teve um número muito expressivo, assim, né? Porque as pessoas tiveram realmente acesso, os idosos tiveram, que é um público até mais desafiador, às vezes, para a gente conseguir chegar, né? Com essa divulgação, mas eles tiveram esse acesso e de maneiras muito simples, conversando, né, nos dias que tinha já atividades dentro do Centro Cultural, foi uma coisa que a gente não gastou nada com aquilo, o máximo que a gente gastou foi uma gasolina, um Uber até o local, e claro, né, a pessoa que estava fazendo a divulgação, e que aí até foi uma pessoa que já participava dentro do projeto, como assistente de produção, a gente colocou para ela fazer essa divulgação, e
com um grupo de pessoas que estão inseridas na comunidade, né? Então, isso fez com que a gente tivesse uma adesão pelo projeto muito maior, né, do que a gente imaginava que teria, porque a gente teve pessoas também, parceiros, nos ajudando dentro dessa divulgação. Bem, que tipo de peça e algum tipo de tipos de formato, quantidades que a gente pode utilizar em cada projeto? Bem, primeiro que assim, tudo isso aí vai variar de acordo com o seu investimento. Então, assim, eu quero fazer um card que ele tem 5 páginas. Eu quero fazer um card todo dobrado, com uma dobra especial. Enfim, tudo isso vai onerar no seu projeto. Então, quanto eu tenho de investimento para gastar? Eu consigo fazer um material extremamente diversificado? Eu consigo, porque eu tenho um recurso aqui ampliado, então é possível eu fazer um material completamente diversificado. Não, meu projeto é um projeto menor, eu tenho um valor para investir menor, então eu tenho que pensar melhor as estratégias para que eu consiga divulgar, fazer uma divulgação bem feita desse projeto, né? Então, a gente colocou aí como algumas referências um tipo de peça, um cartaz impresso, A3 colorido, em média, 50 unidades. Que, 50 unidades é uma quantidade interessante, por exemplo, para quem é novo, eu sou diretora também do Teatro da Cidade, que fica em Belo Horizonte. Aqui a gente tem um espaço mesmo de teatro e a gente faz diversas ações de comunicação para divulgar o nosso espaço, né? Então, por exemplo, aqui a gente faz 50 cartazes. E onde que eu coloco esses 50 cartazes? Coloco em espaços culturais, coloco em escolas, coloco em cafés, às vezes em restaurantes. Aqui a gente tem restaurantes que a gente conhece, que são frequentados também por públicos que nos interessam. Eu vou colocar num parque, eu vou colocar numa outra loja, enfim. Você vai pensar quais são os lugares que você acredita que seja interessante distribuir esses cartazes. E o legal é fazer essa referência efetivamente, porque assim, não adianta nada, a gente põe uma comunicação num lugar que não tem nada a ver com o projeto da gente e que essa comunicação não vai surtir nenhum efeito, né? Ela está ali, mas ela não vai surtir esse efeito que você gostaria de trazer um público para o seu projeto, né? Aí, além, no cartaz impresso, a gente tem o cartaz digital, né? Um folder digital que ele vai ser lá em PNG ou em JPEG, quadrado ou na vertical, que a gente vai criar aí 2 versões para o Instagram, pensando, né? Instagram, WhatsApp, Facebook, e-mail. Como que eu crio essas versões diferentes para que eu consiga comunicar com o público daquela rede? Por exemplo, uma coisa que é muito importante na hora de comunicar é tentar fazer o material que ele seja efetivamente enquadrado dentro do padrão daquela rede social, porque isso melhora muito mais o seu engajamento. Então, por exemplo, eu estou fazendo um material aqui para o Instagram. Então, pensa no formato do Instagram, no tempo que você vai colocar nesse material. O Instagram é para ter um vídeo lá de 10 minutos? Não. 5 minutos? Não. É para ter um vídeo de 30 segundos e 1 minuto, que normalmente é o que as pessoas veem, assim, assistem ali naquele processo do Instagram. Até pode ter um vídeo maior, numa perspectiva de uma live, de um bate-papo, enfim. Ou até mesmo contando uma história, que seja uma história que demande um pouco mais de tempo. Mas aí você precisa criar todo um roteiro para que isso seja assertivo, para que as pessoas realmente entrem e tenham acesso e assistam esse conteúdo, né? Teaser, né, para os vídeos. Aí, por exemplo, nessa perspectiva, a gente usou até uma métrica aqui do Teatro da Cidade. Então, um vídeo de 15 segundos, 3 vídeos, que eles vão para os stories, né, para o Reels, para os stories e para o TikTok, por exemplo.
trailer do festival, trailer do espetáculo. Ah, então eu quero fazer uma circulação de um espetáculo, mas eu nunca apresentei, eu não tenho material desse espetáculo. Aí, o que acontece? Ou você precisa criar uma alternativa de pensar e fazer uma produção desse material antes, né, para que você tenha esse material para conseguir divulgar. Cards de programação, flyer, folder, né, isso tanto para o digital quanto para o físico, mas aí até no material a gente está falando mais para o digital, então assim, esses cards eles vão para o Facebook, para o WhatsApp, para o Instagram, para o e-mail marketing que a gente vai mandar para os jornalistas. Então, como que eu vou pensar essa comunicação? Quando eu estou comunicando com o jornalista, eu vou comunicar da mesma maneira que eu comuniquei num post lá do meu Instagram? Vou. A comunicação é uma comunicação simples, objetiva e está alinhada, né? Então, é importante ter esse olhar. Card de programação, né, que pode ser colocado no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, então, todo esse material de cards, e aí isso pode ser, né, nesse caso aí, digital, mas, por exemplo, a gente já fez um evento que a gente tinha cartões postais que comunicavam sobre o evento, porque o evento era um circuito contando a história da cidade, então fazia todo sentido a gente ter cartões postais para divulgar o evento. E aí, essa divulgação, ela era feita tanto física, com esses cartões postais, como também postando a arte desses cartões na nossa rede social. Porque a pessoa pegava um cartão postal, às vezes físico, aí ela entrava ali no QR Code e tudo mais para ter acesso a esse material. E aí isso vai para a nossa comunicação no Instagram, no Facebook, no Linktree, enfim, onde você direcionar que vai querer essa comunicação rodando. Release para a imprensa, é sempre muito importante a gente encaminhar todas as informações do projeto da gente para a imprensa de uma maneira detalhada, objetiva, para que eles consigam propor pautas, né? Propor divulgações desse seu trabalho artístico. E, às vezes, a gente consegue um tanto de pauta gratuita, né? De espaço gratuito nas mídias. Às vezes, não. Às vezes, a gente não consegue e só consegue comunicar de uma maneira mais ampla se a gente tiver, efetivamente, um recurso para arcar dentro do projeto. E aí, pessoal? Tudo bem? Está caminhando bem? Estou sendo clara? Manda um joinha aí para eu entender se está caminhando bem aí para você. Legal. Bem, a gente pode ter também entrevistas, né? Entrevista é um tipo de... É estranho, mas é um tipo de peça, é um tipo de divulgação, né? Um formato de vídeo vertical, com 1 minuto. Quantas entrevistas a gente vai fazer? Em quais veículos essas entrevistas vão ser divulgadas? Né? Então, aqui a gente vai fazer 5 entrevistas, uma para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube, para o Shorts, enfim. Onde vai ser, qual vai ser esse veículo? Né? Vamos fazer banner para o site, banner de parceiro, o banner vai ser, aqui a gente está falando de um banner digital, né? Então, ele vai ter na horizontal, 1.200 por 628 pixels. Qual que é a quantidade de banners que a gente vai fazer dentro do site, do blog, para mandar nessa newsletter? Quanto a gente vai divulgar? Quantas versões a gente vai fazer desse material? E-mail marketing, um formato de HTML, quantos envios a gente vai fazer, em quais lugares a gente vai, quais listas a gente vai usar para divulgar, né? Qual que é o segmento, como é que vai ser a visibilidade. Aí, pensando em camisas. Camisas é uma outra coisa também que pode estar dentro do plano de comunicação, porque pode levar a marca do evento, leva essa identidade, a gente vai personalizar essas camisas,
ela dá visibilidade no local do evento, quando a pessoa chega, e aí está todo mundo ali com a camisa, com a divulgação do evento, com uma unidade nesse evento, um crachá. Como que a gente pode fazer esse crachá, essa credencial para o elenco, para a equipe, para a produção? Ele é plastificado, ele não é? Se é, por exemplo, uma mostra, uma oficina, se a gente vai ter mais dias de evento, a gente vai fazer esse material também de identificação e de divulgação para o público em geral ou não, vai fazer só para quem está efetivamente na produção, né? Como que pode ser trabalhado isso? E a gente tem também dentro do plano de comunicação, é sempre importante a gente prever um vídeo pós-evento, né? Que é aquele resumão, assim, de como foi o evento, do que aconteceu, dos números que a gente teve aí para falar, para contar ao longo desses dias de evento. E aí, esse vídeo ele pode ser colocado no YouTube, né, mandado para o patrocinador, para ele colocar nas redes sociais dele, no Instagram, enfim, para você fazer a conclusão e esse fechamento da comunicação. Olha que bonitinho, ó. Essa canequinha é uma canequinha da amostra que a gente fez. E aí, na amostra, tudo como a amostra Alga Mais, que a Priscila participou aqui com a gente, que ela disse aí que depois que ela veio, ela entrou até na pós de gestão cultural. E aí, na amostra, toda a nossa divulgação, tudo era com canecas. E aí, por exemplo, né, ela foi pensada através como uma arte de uma caneca, e toda a nossa identidade visual tinha as canecas. Aqui no evento, no dia do evento, na cenografia, tinha as canecas. A gente utilizava as canecas nas rodas de conversa, nos bate-papos. Para a imprensa, quando a gente fez um press kit de imprensa, a gente mandou um release com a canequinha. Então, é isso. Essa comunicação ela é pensada de uma maneira ampla, né? Do projeto como um todo. Pessoal, se eu estiver falando, se eu falar algum termo aqui, alguma coisa que vocês não entenderem, não fiquem sem perguntar, não, tá? Se quiserem, pode deixar aqui no chat perguntando, porque às vezes eu vou falando assim sobre os termos, são termos, podem ter termos mais técnicos, que às vezes vocês podem não entender por completo, né? Porque como a gente tem pessoas de várias áreas, de vários segmentos culturais, e que tem umas pessoas que estão iniciando na área, tem outras pessoas que já estão num mecanismo mais avançado, então podem ir esclarecendo aí que a gente vai compartilhando, tá bom? Bem, quanto tempo a gente tem que começar a divulgar? Por quanto tempo a gente tem que divulgar? Como que é esse planejamento? O planejamento de divulgação, ele vai depender muito do que é o seu projeto, do tamanho do seu projeto, do quanto de, por exemplo, ingressos você precisa vender para o projeto. Então, supondo assim, grandes shows, grandes eventos, às vezes eles começam a divulgar o evento 1 ano antes, 8 meses antes. Por quê? Porque eles têm um volume muito grande de pessoas para atingir, precisa vender muitos ingressos, às vezes os ingressos têm um valor mais alto. Então, eles começam a pensar nessa divulgação com muito mais antecedência. Aqui, eu coloquei um projeto, né, de pequeno e médio porte, numa perspectiva de pensar a comunicação para esses projetos também menores. Então, tipo assim, com 8 semanas, eu vou criar essa identidade visual, eu vou criar um teaser, eu vou vou começar ali a pensar essa divulgação inicial, de como articular essa divulgação inicial. 4 semanas antes, eu vou fazer um lançamento oficial desse meu projeto, desse meu evento, dessa minha oficina. A partir dali, eu vou fazer postagens, vou fazer anúncios pagos, vou fazer uma divulgação num carro de som, vou agendar, por exemplo, conversas estratégicas com os parceiros, na comunidade, lugares, né, com parceiros que tenham o mesmo público que eu quero atingir, por exemplo.
pensar essa perspectiva da comunicação e dessa divulgação, a gente tem que pensar nela como um todo, né? E aí, a partir daí, a gente vai ajustando e afinando ela em cada lugar, de acordo com cada atividade que eu queira divulgar desse meu projeto. Pensar numa semana antes, cobertura de bastidores, lembretes. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui a montagem de um espetáculo, então filma essa montagem, divulga essa, né, que está acontecendo essa montagem, que os preparativos do evento, do festival estão a todo vapor. Se você está criando ali um conteúdo de designer mesmo, então, às vezes, mostrar um pouco desse processo criativo, né, também é legal. Isso, lá atrás, quando você começou a criar, faz ali uns vídeos, registra esse processo criativo, e aí, a partir dos registros desse processo criativo, isso também gera uma divulgação, gera um engajamento com o projeto. Por exemplo, aqui a gente colocou semana de um festival, a cobertura total desse festival, das atividades que vão ter nesse festival, fazendo rios, interagindo com o público, que é uma coisa que é bem importante, né? Também, o público postou, interage, comenta, compartilha se for possível, né? Que às vezes as pessoas marcam a gente em muitas atividades, e aí a gente está num processo de divulgação planejado, que a gente não consegue compartilhar todas aquelas divulgações. Mas, de uma maneira ou de outra, é importante curtir essa divulgação que outra pessoa fez para você, agradecer naquela divulgação, porque isso tudo vai gerando engajamento para o seu projeto, né? Trazendo as pessoas para mais próximas do projeto, para divulgar mais o projeto, para divulgar outras vezes, caso naquele momento o projeto não seja possível para essa pessoa, por exemplo, numa divulgação. A partir do momento que a gente fez essa divulgação, a gente precisa pensar em indicadores, né? Qual que é a taxa de engajamento desse projeto na rede social? Então, por exemplo, se eu fiz uma divulgação toda orgânica, eu vou entregar menos, né? Orgânico é quando a gente não paga, né? Quando a gente não patrocina essa divulgação. E uma coisa que foi muito legal com a chegada da internet é que da internet e dos anúncios, na verdade, no Instagram, no Facebook, nesses canais de comunicação, é que hoje a gente consegue anunciar, tipo assim, a partir de $1. A partir de $1 você já consegue anunciar. Não necessariamente só com $1 você vai chegar nas pessoas que você quer. Então, às vezes a gente precisa de fazer anúncios muito mais, né, ter muito mais investimento em anúncio. Mas isso ficou mais democrático, né? Porque antes, anunciar em jornal, em televisão, rádio, era muito, muito caro, era um investimento muito, muito alto. Ainda mas hoje a gente tem um acesso gigantesco a esses anúncios de uma maneira mais rápida, mais fácil, que são os anúncios nas redes sociais, né? Mas também tem muita gente anunciando na rede social, então a gente acaba ali também competindo com um oceano azul de anúncios que querem mostrar, todo mundo quer mostrar o seu produto, o seu projeto, o seu espetáculo, né, para os públicos de interesse. Aí, dentro dessa taxa de sucesso, de indicadores, o número de ingressos vendidos é uma taxa, né? Então, por exemplo, eu atingi, sei lá, eu fiz uma divulgação e atingi 10 mil pessoas, beleza? 10 mil pessoas e eu tive, vamos supor, uma taxa de inscrição de uma pessoa. Poxa, será que eu anunciei para o público certo? Será que eu não fiz um anúncio que não estava efetivamente direcionado para o meu público? Não, eu fiz um anúncio, eu atingi 10 mil pessoas e eu tive uma taxa de inscrição de 100 pessoas. Beleza, então eu estou numa porcentagem que está condizente aí com a quantidade de gente que eu anunciei e para quem eu cheguei. Então, é provável que o meu anúncio está alinhado com o público, né?
como que eu faço para ampliar isso? Aí tem que ir pensando possibilidades dentro de outras divulgações para que isso consiga avançar. Nas redes sociais, a gente consegue baixar as próprias métricas da própria rede, né? Que facilita muito também. Se a gente vai fazer um anúncio, por exemplo, em jornal, em revista, se a gente vai fazer, por exemplo, um anúncio num Buzzdoor, isso fica mais complexo de medir, né? Tem-se pesquisas e que consegue dar uma base, um parâmetro, mas é muito complexo você medir, por exemplo, quantas pessoas veem um anúncio no Buzzdoor. Buzzdoor é aquela traseira do ônibus, né? Que existem anúncios que são feitos ali. Então, assim, existe uma métrica, claro, para tentar entender a quantidade de anúncios que foram, de pessoas que chegaram a ver aquele anúncio, mas isso é uma estimativa, não é real, porque é mais complexo da gente conseguir. Já na rede social é mais fácil a gente ter esses números, assim como também na televisão, no rádio, com influenciadores digitais, existem algumas coisas que é possível medir e outras nem sempre é. Volume de postagens com hashtag oficial, então, por exemplo, se eu fiz uma hashtag, por exemplo, eu estou no Teatro da Cidade, então, se eu fiz uma hashtag Festival no Palco Cidade, que é um festival aqui do Teatro da Cidade. Então, se eu tenho um volume muito alto de hashtags dentro dessa perspectiva, isso quer dizer que eu tive um melhor engajamento, né? E o que eu posso fazer, como eu posso fazer para ampliar essa divulgação? Né? Eu posso propor, por exemplo, um sorteio, propor uma bonificação para a minha equipe em relação à divulgação, propor para os parceiros, para que eles divulguem para os públicos de interesses deles, dentro dessa perspectiva de uma parceria, para ampliar a quantidade de pessoas, por exemplo, no projeto, enfim. E retorno qualitativo via um formulário de feedback. Então, por exemplo, quando a gente manda, né, uma pesquisa, é legal você entender, você viu aonde, por exemplo, aqui nos nossos ingressos, quando a pessoa vai comprar o ingresso, a gente sempre pergunta como que ela ficou sabendo do evento. Se foi uma indicação de uma amiga, se viu no Instagram, se viu no Facebook, se participou de alguma outra atividade nossa, por exemplo, a gente tem aula de teatro, então nas aulas de teatro a gente divulga os projetos. Eu fiquei sabendo dentro da aula de teatro. Então, onde que como que a pessoa teve acesso a esse conteúdo? Pessoal, bem, eu vou mostrar para vocês um material aqui agora, que é um relatório de peças de divulgações de um projeto que a gente fez aqui, que é a Mostra Confesso 10 anos. Aí, por exemplo, esse material é um relatório de peças gráficas e digitais que foram produzidas por esse projeto, por esse projeto não, para este projeto, que a designer produziu para esse projeto, que é a famosa Confesso 10 anos. Então, nesse projeto, a gente teve flyer de divulgação, então a gente tinha um flyer padrão para o feed, para os stories e para uma caixinha de pergunta, que como a gente, né, o grupo estava comemorando 10 anos, a gente sempre fazia perguntas que estavam relacionadas a esses 10 anos do grupo. Aí, por exemplo, a caixinha de perguntas é uma ótima maneira para você engajar com o público que você quer atingir. E isso melhorar também o seu engajamento da sua rede como um todo, porque você manda, a pessoa responde, você responde de novo, e isso vai gerando ali proximidade, engajamento, e fazendo com que essa divulgação chegue a mais pessoas. A gente tinha personalização de redes, aí, por exemplo, aqui, a capa do Simpla, né? Percebam que elas são basicamente a mesma unidade. Na capa do Simpla, a gente tem umas informações
Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Na capa do Simpla, por exemplo, a gente tinha umas informações sobre os espetáculos que a gente estava apresentando dentro. Ops, desculpa. Que a gente estava apresentando dentro dessa mostra. Então, quais eram os espetáculos que a gente tinha. Já na capa do Facebook, a gente estava fazendo uma divulgação geral, só falando da mostra e que ela acontecia de abril a julho. Aqui são capas, por exemplo, de rios, né? Então, aí onde aparecem as fotos, na verdade, o rios vazado dentro esse ícone aqui é um ícone do megafone, que é um ícone do grupo, relativo a logo do grupo, ela vem dentro da logo do grupo. Então, capa para o Rios, e aí, né, cada vídeo que a gente fazia, a gente postava com essa capa específica. Moldura para os stories, então, a gente vai fazer um Rios que vai ser no stories, aí eu coloco essa moldura, que é uma moldura padrão do projeto, da amostra. Dentro do meu projeto eu tenho patrocinadores, então eu preciso ter a divulgação dessas logomarcas desses patrocinadores. Então, vou fazer uma contracapa para esses rios, para colocar essas marcas dos patrocinadores e da lei que ao qual a gente foi contemplar. E aí, é muito importante que nesse material, as medidas também, elas sejam exatamente a medida para aquela rede, para ficar no enquadramento certinho, para quando as pessoas entrarem, perceberem a estética do material, tudo direitinho. Aqui são fundos de PowerPoint utilizados para fazer tanto as apresentações do projeto em si, como os relatórios, como as oficinas também, todas elas são feitas dentro de uma mesma identidade. Quando a gente vai ministrar uma oficina, a gente pega, né, esse material, o fundo de tela daquela oficina, e monta a partir desse fundo de tela. Convite digital e e-mail marketing, e convite físico também. Esse projeto, esse convite, ele foi enviado para a imprensa, para os influenciadores, para algumas empresas parceiras. Então, ele foi enviado tanto por e-mail, quanto ele foi enviado físico, dentro de um press kit, onde a gente tinha um brinde. Nesse caso da Amostra Confesso 10 anos, era um bloquinho que a gente dizia que a gente, né, que era para as pessoas registrarem as suas memórias e registrarem as vivências em conjunto com o Grupo Confesso. Divulgação da programação individual. Então, por exemplo, aqui a gente tinha o espetáculo Animal Agoniza, aí a gente tinha, perceba que existe o material de divulgação para o feed do Instagram e material de divulgação para os stories, porque são padrões diferentes. Mas eu posso ir lá e compartilhar do meu stories mesmo o material? Até pode, mas se você tiver o material com as medidas específicas, isso vai ficar muito mais harmonioso e vai ter um alcance melhor. Aí aqui, continuando a mesma coisa, né? Vários flies, tanto para o Rios, quanto para os stories. Divulgação em carrossel, então, quando a gente cria um carrossel com várias fotos, né? Então, o que é que vai ter nesse carrossel? Essas fotos, essas imagens, elas conversam entre si, né? Vai ser como esse aí, que tinha foto e texto, contando um pouco, né, desse trabalho em específico. Aí, ó, a gente fez cada carrossel, a gente trouxe aquele projeto, aquele microprojeto recortado dentro do projetão, porque o projeto grande era a Amostra Confesso 10 anos, e dentro da amostra a gente tinha vários microprojetos que eram as oficinas, os espetáculos, tudo que a gente ia entregar dentro desse projeto. Aqui continua no carrossel, né? Falando, por exemplo, da direção executiva, direção artística do grupo. Aí perceba que o megafonezinho ele aparece sempre, né?
as logos. Isso tudo é unidade, isso tudo traz para o planejamento de comunicação, para os relatórios, um peso, né, de dar mais credibilidade quando você tem o material todo alinhado. Nesse evento, a gente fez algumas estratégias de comunicação que podem ser legais, assim, que era se as empresas preenchessem um formulário e mandasse, né, respondendo algumas perguntas, a gente ia distribuir alguns ingressos para aquelas empresas que fizeram o cadastro primeiro. Isso também pode ser feito com o público. Como que eu posso engajar, fazer com que esse público se engaje com o meu projeto, que ele está dentro do meu projeto, né? Aí aqui, materiais impressos, cartaz, né? Cartaz A3, aí esse cartaz foi colocado em espaços culturais, restaurantes, centro cultural, biblioteca, parque, convidando as pessoas para vir à mostra, e a gente atualmente sempre coloca o QR Code, porque através do QR Code a pessoa pode ter acesso a esse projeto com informações complementares, com informações que o cartaz, por exemplo, não conseguiu passar. A mesma coisa para esse cartão postal, esse convite postal, né? Que é um convite para as pessoas virem, né, assistir a nossa programação, fazer parte dessa programação, que ele é um convite e é também um cartão postal. E aí tem aí também o QR Code. Um cartão de agradecimento, que é uma coisa que a gente sempre faz. A gente tem as apresentações, os festivais, a gente sempre entrega um cartãozinho de agradecimento com uma mensagem. Aí a gente tem uma mensagem pronta. E temos também espaço para escrever uma mensagem complementar, né? Para agradecer aquela pessoa especificamente pela contribuição dela dentro do projeto. Aqui, continuando, a gente tem banner, e aí, no caso desse projeto, a gente tem banner menor, né? Banner de 80 por 1,80 e banners maiores, de 2,30 m por 1,91 m, que seria para ficar no material de divulgação da porta do teatro. E aí você pode ter outros banners, outros tamanhos, aí vai depender do porte do seu evento, né? Do quanto você precisa divulgar esse projeto. O programa, que nada mais é do que a programação completa do evento, com quem vai participar, contando um pouco da trajetória, o que vai ter, os horários que cada pessoa vai se apresentar, vai estar dentro do processo como um todo. Aí, nesse caso, como era uma mostra de 10 anos, contava um pouquinho da trajetória, né, ao longo desses 10 anos. Então, tudo isso vai estar no programa. Esse já é o bloquinho, esse bloquinho foi feito, né, para distribuir para a imprensa, né, e para as pessoas de interesse nosso que viessem participar do evento. À frente é onde está aqui o megafone, o verso são vários nomes de várias apresentações que a gente já fez ao longo do trabalho da história do grupo até chegar nessa data. Esse é o material de plotagem para exposição. Desse projeto teve uma exposição, e essa exposição tinha esse material plotado na exposição. Esses são cartazes individuais. Esse espetáculo, cada final de semana, ele estava dentro de um espaço, de um centro cultural diferente. Então, aí, esses cartazes são cartazes de programação individual, porque nessa mostra, como ela era mais tempo e tinham diversas ações diferentes, além de um cartaz geral da mostra como um todo, a gente fez também cartazes específicos de cada atividade dessa mostra. Painéis instagramáveis. Aí a ideia, por exemplo, desse painel é que quando ele é grande, né, ele tem 3,50 m por 2,30 m, então
para que as pessoas fizessem foto, porque quando faz a foto na frente do painel, aí posta na sua rede social, e isso vai comunicando também o projeto. Blusas, então, por exemplo, mantendo toda a identidade do projeto. Nesse projeto tinha um monóculo, e aí a identidade, né, o que estava dentro do monóculo. A gente distribuiu esses monóculos também no kit de imprensa, né? Então, quando a pessoa olhava, abria, via no monóculo a identidade da mostra. Então, por exemplo, esse é um relatório de artes que foram desenvolvidas para esse projeto. Aí, aqui a gente estava trabalhando, né, as artes gráficas para impressão e as artes gráficas para divulgação digital. E aí você pode ter também, né, dentro do seu plano de comunicação, o material de vídeo, e aí você pode ter um planejamento desse material, com quantos vídeos você vai colocar, quais redes que vai divulgar, quantos minutos vão ter cada vídeo, enfim, dentro do processo. E eu vou mostrar um outro material, relatório de assessoria de imprensa sobre um projeto. Então, aqui, por exemplo, a gente teve como assessoria de imprensa a Rizoma, e aí elas foram colocando aqui, né? O release desse evento, então, com todas as informações aqui, contando sobre o evento, as datas, os horários, contando um pouco da história do grupo, com os contatos, todos direitinho, nome, telefone, e-mail, o número do projeto. Esse é um projeto cultural, então a gente sempre coloca o número do projeto, em qual edital que ele foi aprovado, quem são os patrocinadores ou apoiadores desse projeto. Aí a gente descreve também todas as atividades, e como eu disse, a gente põe o serviço, né? Que são as informações daquela programação: data, horário, local, valor, classificação, se tem acessibilidade, qual tipo de acessibilidade, se tem ingresso meia entrada, ingresso inteiro. Então, a gente vai colocar aí todas as informações. Uma informação sobre o grupo, sobre o espaço, sobre aquele projeto que você está fazendo. A gente deixa, né? Aí tem aí o link para o release. Lembrando que esse material que eu estou mostrando aqui já é um material de resultado, né? Resultado do que foi o projeto. Aí, essa amostra tiveram 2 releases, como eu disse, ela era uma amostra que tinha um período maior, então a gente ficou com 3 meses aí de divulgação, desde quando a gente começou até quando a gente terminou o processo de divulgação desse evento. E a gente teve a felicidade de sair, assim, em todos os jornais. Aí, por exemplo, aí, aqui a gente tem, né, a coluna do que estava no jornal, o link para acessar o PDF, caso seja de interesse. Aí o Jornal Estado de Minas, saiu divulgação, a mesma coisa. Aí esse material é um material bem grandão, contendo várias matérias. Aí portais, o que saiu em site, o que saiu nos portais online. Aí tá vendo? Saiu muitos jornais, muitos sites, material em vários lugares. Deixa eu ver lá no final. Aline. Obrigada, Aline. Não, eu só estava mostrando, há 3 minutos atrás, eu estava mostrando um pouquinho desse relatório, que é um relatório de imprensa, onde a imprensa, o assessor de imprensa que a gente contratou para fazer a divulgação né, de assessoria de imprensa, enviou para a gente todo esse relatório. E mostrando mesmo, ele é um relatório bem extenso, tem 66 páginas, e aí o que é que tem? Tanto a divulgação quanto os links, por exemplo, para a gente escutar a entrevista, para a gente ver o material, se é num portal, tem a divulgação do portal. E aí aqui tem um relatório mostrando, por exemplo, quantas publicações em jornais, em sites, em TV, em rádio,
né? Quantos minutos, por exemplo, um total de 24 minutos entre rádio e TV, como que foi a conotação da nossa audiência em relação a essa divulgação. Deixa eu compartilhar um material. Aline, você tem alguma dúvida que eu possa contribuir aí com você? É sempre importante, assim, prever a assessoria de imprensa, mesmo quando o edital não pedir, porque a assessoria de imprensa é uma maneira que a gente consegue, quando a gente tem um bom assessor, divulgar o projeto da gente em diversas redes, né, em diversos canais, em diversos veículos, jornal, televisão, rádio, divulgar para influenciadores digitais também, de uma maneira gratuita, sim. Você está pagando para o assessor de imprensa fazer esse trabalho, mas o veículo em si você não vai pagar. Então, isso é bem legal, porque aí você consegue uma mídia espontânea, né? E essa mídia espontânea, quando a gente tem os valores, por exemplo, se eu fosse pagar 1 minuto na televisão, quanto que isso me custaria? Se eu fosse pagar 1 minuto no rádio, quanto que isso me custaria? Então, isso é bem legal da gente fazer em função da assessoria de imprensa. Oi, Fernanda. Boa noite, Tatiana, tudo bem? Boa noite, gente, Tudo todo bem, mundo. você? Esse plano de comunicação que você apresentou detalhado, ele fica como um anexo no projeto? Ou ele já vem dentro de um projeto, por exemplo, né? Vou fazer um projeto, aí tem um tema, tem as partes do projeto, aí a comunicação, né? Eu já detalho esse planinho da comunicação dentro do projeto, ou é depois que o projeto for aprovado? E a outra pergunta, sobre assessoria de imprensa e comunicação, é a mesma coisa? Porque às vezes tem projeto que está assessoria de imprensa, aí outro está assessoria de comunicação. Eu tenho a dúvida se ambos têm a mesma função de fazer toda essa, ajudar, né, a construir todo esse plano e executar ele também. Essas são as minhas duas dúvidas. Na área cultural, tem algumas nomenclaturas que elas se misturam, né? O assessor de imprensa, ele é efetivamente aquele profissional que vai ser contratado para fazer essa interface do seu projeto com a imprensa. Então, normalmente, é ele que vai buscar os veículos de comunicação de uma maneira geral. Rádio, TV, influenciadores, ele vai fazer esse contato com essas pessoas, ele vai escrever o release para mandar para essas pessoas, para mandar para esses lugares e para buscar essa divulgação. Vai agendar com esses veículos as entrevistas, as matérias que vão ser feitas para o projeto. O assessor de comunicação, ele normalmente ele é mais amplo. Ele pode fazer a imprensa também, mas ele normalmente ele vai pensar a comunicação de uma maneira mais ampliada, não só a imprensa, mas aí ele vai pensar a comunicação na rede social, a comunicação, se você vai divulgar em algum outro lugar, por exemplo, se eu vou fazer um carro de som, se eu vou divulgar em algum lugar físico. Então, o assessor de comunicação, ele vai pensar de uma maneira mais macro, tá? Mas isso é quando você tem muita clareza de todas, né, a pessoa que está escrevendo o projeto tem muita clareza das funções e das atividades, né? Então, quando a gente põe assessor de comunicação, entende-se que ele vai cuidar da comunicação como um todo. Quando a gente põe assessor de imprensa, entende-se que esse assessor de imprensa ele vai cuidar desse relacionamento com a imprensa. Então, por exemplo, você veio na amostra, né, Fernanda? E aí, na amostra, a gente tinha um assessor de comunicação, que era a Mariana, ela cuidava da comunicação como um todo, e das redes sociais, e dessa interface com a imprensa, e também a gente tinha uma assessoria de imprensa. E é isso, você pode colocar os dois se você tiver mais recurso no projeto. Aí você pode ter os dois. Você pode ter um assessor de imprensa, um assessor de comunicação, um gestor de redes sociais, por exemplo. Tudo vai depender do quanto de recurso que você tem para arcar com essas funções dentro do seu projeto.
Por exemplo, eu tenho os 3. Eu tenho assessor de imprensa, eu tenho um assessor de comunicação, eu tenho um gestor de redes sociais, por exemplo. O gestor de redes sociais, ele vai ficar focado nas redes sociais. Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, nas redes sociais como um todo. O assessor de imprensa vai ficar focado na imprensa. E o gestor de comunicação, e o assessor de comunicação, ele vai ser a pessoa que vai conversar com tudo isso e alinhar essa comunicação do projeto como um todo, com quem está produzindo o projeto, com o designer e com todos esses profissionais envolvidos nesse projeto. Aline, você está me dizendo que para fazer que um profissional de Storymaker cobra R$600 por uma cobertura de um evento em Manaus, é isso? Isso, hoje em dia o compartilhamento é essencial. E o que acontece, assim? A questão, né, além desses profissionais, a gente tem aí o fotógrafo, a gente tem, né, as pessoas que vão cuidar de produzir esse conteúdo de vídeo, o designer que vai produzir esse conteúdo de divulgação. Então, a gente tem N profissionais que estão envolvidos. Às vezes, a gente tem um profissional que faz todo esse processo. Pode ter? Pode ter. Mas, às vezes, a gente vai precisar ter profissionais diferentes para cada uma dessas atividades e dessas funções, né? E os valores, eles vão variar aí muito de acordo com o que é a cobertura que você pediu, igual a Aline comentou, que, né, desse valor que ela paga em Manaus, como também do valor de outros profissionais e da experiência que esse profissional tem. Então, por exemplo, quando a gente contrata um profissional que ele tem mais experiência, provavelmente ele vai cobrar mais por isso, porque ele já está com um processo mais adiantado. Né? Legal, Aline, vamos pensar. Na hora que vocês responderem aí a pesquisa, deixa lá para mim, para eu lembrar de pensar numa aula sobre engajamento, sobre essa parte de comunicação e engajamento voltada para os projetos, tá? Então, a gente está caminhando aqui para encerrar. Gostaria de saber se vocês têm mais alguma dúvida, se querem colocar aí no chat, se vocês, né, querem perguntar mais alguma coisa. Ô, Tatiana, esse plano de comunicação detalhado, ele é pós-aprovação do projeto ou tem que detalhar na elaboração de um projeto já? Então, o ideal é que você já mande no início do projeto, né? Quando você vai enviar o projeto, quando você vai inscrever o projeto, o ideal é que você já coloque ali um plano de comunicação o mais detalhado possível. Agora, isso vai depender um pouco do edital que você está inscrevendo. Por exemplo, no edital na Lei Rouanet, quando a gente manda um projeto na Lei Rouanet, lá não tem um lugar para eu detalhar o plano de comunicação, porque o plano de comunicação, ele tem um valor lá previsto de rubrica, e esse valor é uma porcentagem sobre o projeto como um todo. E eu vou montar esse plano de comunicação posteriormente, depois que eu tiver no projeto aprovado. Mas, por exemplo, quando eu vou mandar esse projeto inscrito, por exemplo, numa lei federal, para um patrocinador, é legal que eu já tenha um plano de comunicação previsto, para eu mostrar para o meu patrocinador o que eu estou prevendo de comunicação, igual a Aline me perguntou. Comentou aí, o projeto da Shell, a Shell exige que tenha assessoria de imprensa, né? Então, alguns patrocinadores já têm algumas exigências, outros não. Isso mesmo, Aline. No SALIC só aparece, agora é até 20% de comunicação, só que você tem que fazer comunicação e acessibilidade dentro desses 20%, né? Na última normativa, isso foi ajustado. E aí só aparece essa porcentagem para você deixar reservado. Então, por exemplo, meu projeto é de R$100.000, eu vou deixar lá 20% desse valor reservado para comunicação, se isso couber dentro das atividades do meu projeto como um todo. Então, você vai fazer esse levantamento. E aí, já tem editais que você consegue, Fernanda, detalhar essa comunicação dentro
do próprio projeto, inicialmente. Aí, quando você consegue detalhar isso dentro do próprio projeto inicialmente, é bem interessante de você colocar, porque ali você já consegue demonstrar o que você vai entregar de comunicação. Mas uma coisa que é importante é você colocar exatamente aquilo que você consegue entregar, aquilo que você já fez uma previsão numa planilha de orçamentária, por exemplo, ou aquilo que não vai onerar além do que você já está previsto, né? Então, por exemplo, eu vou colocar na minha planilha orçamentária a assessoria de imprensa. Então, ótimo, na hora que eu montar meu plano de divulgação, eu já coloco lá, dentro do meu plano de divulgação, eu vou ter assessoria de imprensa. Dentro do meu plano de divulgação, eu vou ter 50 cartazes, eu vou ter um impulsionamento, X impulsionamentos no Instagram, por exemplo, tá? Então, quando você vai montando esse plano de divulgação, previamente, você já vai pensando já pensa e já deixa planejado nos custos do seu projeto. Ficou claro? Ótimo. A Aline está me perguntando aqui, para quem tem projeto no CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, qual a comunicação indicada? Qual que é seu público, Aline? Para quem você quer comunicar? Então, pessoas em estados de vulnerabilidade. Uma comunicação que pode ser indicada, por exemplo, é você fazer uma divulgação dentro das próprias comunidades que você quer atuar. Então, por exemplo, eu tenho uma comunidade, que eu estou num CRAS perto de uma comunidade, então vou fazer, por exemplo, um carro de som, né, dentro da comunidade para comunicar. Eu vou fazer uma divulgação na escola pública, né, dessa comunidade, para eu conseguir chegar nessas pessoas. Eu vou buscar ali rede de parceiros, rede de apoio. Eu vou fazer, às vezes, por exemplo, aí, ampliando muito, né? Mas assim, tem um ônibus que roda ali dentro daquela comunidade. Então, às vezes, eu vou fazer, por exemplo, um bus door, que isso eu consigo talvez comunicar dentro da comunidade. Aí eu estou dizendo que você precisa focar efetivamente, fazer um mapeamento, né, para entender quais, às vezes, são os veículos de comunicação que essa comunidade, por exemplo, tem acesso, né? É uma comunidade, é uma situação de vulnerabilidade, mas assim, esse público é um público que, mesmo em situação de vulnerabilidade, tem algum. Isso, tem que diagnosticar, né? Tem algum acesso à internet, né? Enfim, aí precisa entender dentro da comunidade que você vai atuar como que é a perspectiva. Por exemplo, a gente atende um grupo que o pessoal do próprio CRAS traz para assistir uns espetáculos aqui no teatro, mas assim, eles estão em situação de vulnerabilidade, mas são adolescentes e quase todos eles têm rede social, né? Então, eles são atingidos por uma divulgação no Instagram, por exemplo, né? E aí, quando a gente vai fazer essa divulgação, na rede social, por exemplo, a gente pode também direcionar o raio que a gente quer divulgar. Nós compartilhamos com vocês o link, né, da nossa pesquisa, que é muito importante que vocês respondam para a gente, para que a gente continue conseguindo fazer as aulas, trazer cada vez mais temas mais interessantes, temas que estejam alinhados com as realidades de vocês, que vocês possam utilizar e aprimorar aí dentro dos projetos de vocês. Marcela, que trouxe aqui, que está fazendo o projeto aí de comunicação comunitária, espero que tenha contribuído aí com o seu projeto, as informações que eu trouxe aqui para vocês. Lembrando, pessoal, que essa aula é uma aula que a gente tem feito todas as segundas-feiras, às 19h30, né? Depois a gente grava e, posteriormente, a gente compartilha essa aula lá no nosso YouTube. E a gente espera vocês na próxima aula, da próxima segunda-feira. Se vocês quiserem, podem divulgar. Deixa eu só entender que a Priscila pediu
Onde ver os editais. Ah, tá, Priscila. Enfim, assim, tem N lugares que a gente pode ter acesso aos editais, mas um lugar que é bem interessante é o Prosas. Tem tanto no Instagram, quando você faz um cadastro na plataforma, e aí você passa a receber os editais por e-mail, né? Divulgação deles. Tem também os sites né, os Instagrams de cultura da sua própria cidade, se é de Nova Lima. Então, na página aí de Nova Lima, na página do Estado, você também pode ter esse acesso. Tem produtoras, a gente tem divulgado, não tanto ainda, mas a gente também divulga no Instagram da Mais, alguns editais que são lançados. É isso. A Aline está me perguntando aqui como que ela faz para ver esses modelos de assessoria. Aline, esse modelo que eu passei para vocês, na verdade, é um modelo de relatório, né? É um relatório de uma assessoria de imprensa. A assessoria são profissionais que a gente normalmente contrata para fazer todo esse contato com a imprensa, né? Do projeto da gente. E depois, eles montam um relatório sobre o que saiu na imprensa a partir do trabalho que eles desenvolveram, tá? A Aline também compartilhou aqui um link para quem quiser se cadastrar no capta.org. Eu vou depois deixar para vocês, vou fazer um levantamento de alguns lugares e vou mandar lá no grupo das aulas semanais para vocês terem também. Vou deixar os links lá posteriormente, tá bom? Que bom que você gostou da aula, Marcela. É sempre desafiador quando a gente tem uma pessoa que é mais técnica, né? Você é jornalista, então participando de uma aula de comunicação. Então, que bom aí que você gostou, que o conteúdo fez sentido para você, né? E tá comparado com o que você está fazendo, tá dentro aí do que você tá buscando para o seu projeto, viu? Muita sorte aí no seu projeto, continue escrevendo aí também outros, né? Que esse seja o primeiro de muitos. E é legal porque, assim, hoje mesmo de manhã eu estava dando uma mentoria, né? Além de produtora, além de fazer as aulas aqui, eu também tenho alunos de mentoria, que são mentorias individuais que eu faço, e aí até a minha mentoranda estava perguntando sobre esse processo da divulgação, né? Até foi uma dúvida, ela está começando a inscrever os projetos, e surgiu essa dúvida também de como começar, onde divulgar, como colocar isso dentro do projeto inicialmente. Então, a gente vai avançando assim e vai trocando sobre essas divulgações, tá bom? Pessoal, muito obrigada, tenham uma boa noite, uma ótima semana, que vocês respondam o formulário, não deixem de responder o formulário para mim, tá aqui o linkzinho, ó, no chat, e até a próxima aula da segunda, indiquem a aula para outras pessoas, a gente sempre divulga lá no grupo, para outras pessoas que vocês conheçam, tá? E muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, por dedicarem o tempo de vocês a estarem aqui presentes. Até uma próxima.